dando início a mais uma atividade da Cefeia, edição 2021. Bater um papo aqui com o Guilherme Maurício Gonçalves, falar um pouquinho sobre como construir uma carreira no exterior, né? Guilherme, muito obrigado. É uma honra ter você aqui na Cefeia, edição 2021. E para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Quem que é o Guilherme Maurício Gonçalves? Que curso você fez aqui com a gente, né? Quando você se formou, né? Enfim, fala um pouco da sua biografia para a gente, Guilherme. Claro. Professor, o prazer é o meu. Assim, muito legal essa iniciativa de várias palestras. E, bom, meu nome é Guilherme, né? Eu formei em 2017 na FEA de Ribeirão, em contabilidade. E hoje eu estou morando no exterior, né? Então eu vim falar um pouquinho como que foi até eu ter chegado aqui, como que eu me candidatei para essa vaga e como assim, deixar como um exemplo, né, para as pessoas que quiserem também é, correr atrás disso. Mas eu formei em contabilidade e durante a faculdade, né, eu sempre tive interessado em entidades estudantis, sempre quis fazer intercâmbio, mas eu vou te dizer uma coisa assim, não muito tradicional. Eu nunca fui muito Acho que eu nunca fui muito apaixonado pelo meu curso, né? E eu acho que é uma coisa que era legal de se falar, porque eu vi que outras pessoas também, amigos meus, também não acabaram depois não seguindo a mesma carreira tradicional que é proposta, né? E então, assim, minha história é um pouco mais nesse sentido. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei muito na dúvida se eu deveria correr atrás de um programa de trainee, como que era o que estava programado, né? O que todo mundo estava fazendo na época. Ou se eu deveria esperar um pouco, pensar um pouco mais. E, o que eu posso te dizer também é que quando eu estava na faculdade, essa experiência de intercâmbio que eu fiz, eu fui para a Romênia, né? Eu acho que você lembra. Depois, quando eu voltei, eu fiquei pensando muito nisso, que na verdade o meu maior sonho da minha vida era viajar, era morar fora. E depois que eu formei, eu fiquei pensando, poxa, como que eu posso conciliar isso? Talvez eu não queira trabalhar num trainee, como trainee ou como computador tradicional. Talvez eu gostaria de correr atrás de uma carreira no exterior, mas como fazer isso, né? Essa foi a minha primeira pergunta. Então, eh, teria sido muito mais fácil se na faculdade eu tivesse já pesquisado sobre isso, mas foi uma coisa que eu realmente foi logo depois que eu me formei que eu comecei a pensar. Legal. E Então, você já tinha essa ideia, de construir uma carreira no exterior, Aham. mesmo antes de terminar o seu curso. Já tinha, sim, sim. Foi assim, mais ou menos, quando eu fui pro intercâmbio que eu comecei a pensar nisso. Falei assim, será que é possível me candidatar já direto para uma vaga fora? Porque até onde eu sabia na faculdade, talvez eu pudesse prestar um programa de trainee e essa empresa fosse uma empresa multinacional e me levasse para fora, eventualmente. Mas nunca tive nenhuma informação dentro da faculdade de como me candidatar a uma vaga já no exterior. Quais que seriam os requisitos. Eu não tinha, na verdade, nenhum exemplo disso, né? Talvez eu não fui muito atrás, talvez, talvez, né? Mas não era muito claro. E realmente eu confesso para você que não é tão claro, assim, o caminho não é tão fácil, assim. Não É, vou, não vou, assim, falar para você que, é só você se candidatar que você consegue. Não é assim, você tem que ter realmente um perfil e você tem que querer morar fora. A vida morando fora não é essas maravilhas que a gente vê no Instagram, não é só isso, né? Tem muito trabalho, muito suor. legal. Uma coisa me chamou a atenção, né? Você falou que é, do seu curso você não queria efetivamente ir para uma linha mais tradicional, vamos Tradicional. colocar assim, né? De trainee, etc. Isso já dá Uhum. para perceber também pelo seu intercâmbio, né? Você escolheu um lugar que não é tão peculiar. O pessoal geralmente escolhe
países ali como França, Espanha, Portugal, Alemanha, e você foi lá para a Romênia, né? O que te atraiu lá na Romênia nesse teu primeiro intercâmbio, nessa tua primeira experiência internacional dentro da sua área? Olha, várias coisas, mas o primeiro motivo por eu ter escolhido a Romênia, na verdade, foi financeiro, né? Porque na época eu não tinha conseguido bolsa e foi um pouco difícil, né? Mas eu queria realizar esse sonho. Eu sabia que se eu perdesse essa oportunidade dentro da FEA de estudar numa faculdade no estrangeiro, eu não sei se eu teria de novo essa oportunidade na vida, né? E que bom que eu fiz isso. Mas, em segundo lugar, você tá certo. Eu queria, na verdade, um país bem diferente. Eu acho que desde a minha infância eu sou meio apaixonado, assim, por esse país que ninguém nunca ouviu falar. Eu fico olhando no mapa mesmo, como que seria a vida lá. E quando eu vi que tinha essa oportunidade, eu falei, não, não quero ser tradicional. Eu quero realmente um país que vai me tirar da minha zona de conforto, né? Porque não sei, talvez eu tinha na cabeça que talvez França, talvez Portugal, eu pudesse ir outras vezes, mas Romênia, não sei quando que eu poderia ir. E então, assim, minha decisão foi mais nesse sentido, por ser diferente e por ser barato também, porque eu pesquisei muito sobre custo de vida, né? Então, foi uma decisão, assim, que foram uma somatória de coisas, né? Legal. Mas, E como que foi a experiência lá, a universidade, ensino? uhum, Se você conseguir fazer um comparativo, eu estou te perguntando isso aham, justamente, não é só a questão da carreira, né? Eu acho aham, que pode ser um atrativo para aham. outros intercambistas que queiram ir para lá e queiram abrir Pois um é. pouco o leque, né? Sim, olha, eu vou te falar que para contabilidade eu não tinha muitas opções do que fazer. Até porque quando eu fui para o intercâmbio eu já tinha muitos dos meus cursos já completos. Então eu precisava de muito crédito, né, para como que se fala, que não está dentro da grade curricular. Extracurricular, Optativa, optativo, extracurricular. optativa. Eu precisava mais de optativas. E então, assim, eu cheguei a olhar, eu lembro que eu fiz o curso de microeconomia, não me lembro mais, ou era macroeconomia, acho que era macroeconomia, que estava faltando. Eu achei, não sei, às vezes quando você é intercambista você acha mais fácil, o professor releva um pouco mais, né? Mas eu achei, assim, de estudo, era uma outra dinâmica, né? Então, assim, eu lembro desse curso de macroeconomia, era um pouquinho difícil, mas nada que a gente não conseguisse driblar, né? As outras matérias eram mais, assim, específicas, sabe? Eu quis expandir, eu queria pegar cursos que eu jamais iria conseguir ensinar na fé. Então, eu peguei sobre história da Europa, coisa assim, optativa que eu achava assim, interessante, né? Peguei curso de francês, e passei em todos os cursos. Eu fui um bom aluno, na verdade, lá. Porque eu estava realmente interessado. em- eu tenho uma história muito engraçada para falar, rapidinho. Quando eu cheguei lá, o primeiro dia, o professor, todo mundo, né, olhou que eu era estrangeiro, né? O professor perguntou de onde eu era, eu falei que eu era do Brasil, né? Eu falei, em particular, para ele que eu era do Brasil, mas que eu nem não estudava aquilo que ele estava dando, né? Que eu ensinava contabilidade. E aí, no primeiro dia de aula, ele me chamou. Ele me chamou assim, no meio da sala, a sala é gigante, não é que nem na FEA, que é 40 alunos, é, sei lá, 100, mais 100 alunos. Ele me chamou e falou assim, a gente tem uma presença internacional aqui, esse aluno que vai estudar esse semestre com a gente. Enfim, eu morri de vergonha. Mas a experiência em si foi muito bacana. Assim, eu recomendo, não precisa ser necessariamente Romênia, mas eu acho que o intercâmbio é uma coisa que te ajuda muito, você se desenvolver como pessoa, na verdade, porque você passa por situações que você tem que se virar, enfim. Mas também te ajuda muito na hora de montar o seu currículo depois para você querer uma vaga, né? No Brasil ou fora do Brasil. Fora do Brasil, Legal. principalmente. Muito bom. Depois, aí, então, você veio, se formou, e como começou a sua trajetória profissional? Você teve algum trabalho no Brasil, algum emprego no Uhum. Brasil, ou você já direto embarcou nessa de ir para o exterior?
para onde você foi, tá? Uhum. Enfim, conta um pouquinho dessa experiência para nós. Muito bom. No Brasil, minha principal, assim, experiência profissional foi, na verdade, antes do intercâmbio, eu trabalhei por um bom tempo no International Office da própria faculdade. Então, assim, já percebe que desde a faculdade eu já não estava cursando, já não estava trabalhando em nada relacionado ao meu curso, contabilidade em si. Talvez isso também tenha me proporcionado, né, essa visão de querer ir para fora e também depois morar fora. Mas essa foi a minha primeira, né, experiência de estágio. Depois, quando eu voltei, tive alguns trabalhos temporários, mas o que depois de formado, quando eu peguei o diploma, eu sabia que eu queria já ir para fora, eu queria a solução mais rápida de poder morar fora. Então, eu resolvi procurar a IESEC, né, que era a entidade estudantil, para ver que tipo de intercâmbios talvez eu poderia fazer, porque nesse momento que eu me formei, eu decidi que eu não ia, naquele momento, prestar os trainees, que eu ia talvez tentar alguma coisa fora. Então, eu procurei eles, me ofereceram, né, uma oportunidade de intercâmbio na América Latina, né, aí eu escolhi o país sendo Colômbia. O que que acontece? Nos intercâmbios da ESEC, você não vai realmente trabalhar na sua área, né? No meu caso, eu escolhi o intercâmbio profissional deles, não era o intercâmbio social, que o social dura acho que 2 meses, algumas semanas. Eu escolhi o profissional, que é quando você já está graduado, e eles arrumaram uma empresa para mim na Colômbia. E eu não sabia muitas informações, mas eu fui, porque eu queria morar fora. E na Colômbia, quando eu cheguei lá, o trabalho era de atendimento ao cliente. Então, era o que a gente chama de call center, né? Mas era o atendimento ao cliente e era para fazer vendas, era para fazer suporte técnico de website. Era algo bem específico que eu não tinha experiência. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi que era aquilo, eu fiquei um pouco desapontado, né? Porque a maioria dos meus amigos já estavam prestando trainees, já estavam entrando em algumas empresas boas, e eu falei, poxa, será que eu estou indo no caminho certo? Mas resolvi encarar, porque eu queria estar ali, né, em outro país. Eu fiz essa experiência durante um ano, eu, assim, não vou te falar que eu gostei, porque era bem estressante, mas eu desenvolvi várias habilidades que nem eu sabia que eu tinha, né? Principalmente de conversar com o cliente, né? De você ser simpático, de você saber resolver o problema do cliente, saber vender também. Não era uma coisa que eu gostava muito, mas tive que aprender na marra. E a experiência de atendimento em si, né? Que eu não tinha, na verdade, né? E foi bem enriquecedor. Depois disso, você aprende que toda experiência é válida e pode te enriquecer de alguma forma. Ah, legal. E você fazia todo o atendimento do pessoal em espanhol? Não, aí esse que era o diferencial, né? Eu fazia em português, porque essa Uhum, empresa ela era na Colômbia e eles precisavam de gente que falasse português e inglês, porque era para prestar suporte técnico para as pessoas do Brasil. Então, entendi. as pessoas ligavam, pediam suporte, eu atendia, eu encaminhava o problema, era mais ou menos nesse sentido, né? E aí, nesse meio tempo, eu também tinha que vender produtos, né, se desse. Então, Legal. foi bacana, assim, como uma primeira experiência, assim, de trabalho mesmo, que já não era mais estágio. Tá. E E você estava em Bogotá, eu morei em Bogotá por um ano. tá? Aí de lá você fez uma ponte aérea até a Estônia, foi isso? Da Estônia, olha, então aí começa a jornada, né? E nunca tinha ouvido falar de Wise, né? A minha empresa hoje em dia chama Wise, mas antigamente ela era conhecida como TransferWise, né? A gente mudou de nome recentemente, mas eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que que era. E um dia estava eu lá na Colômbia e alguns amigos comentaram que ouviram falar de uma vaga, que estavam querendo se candidatar. Aí eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada, será que... Porque até então,
antes mesmo de eu ir para a Colômbia, eu tinha pesquisado vagas na Europa, né? Eu tinha dado uma olhada para ver como que era o processo seletivo, mas tentei me candidatar para algumas, mas o problema é que quando você se candidatava, eles pedem que você tenha a cidadania, que você tenha passaporte. Então, é uma das primeiras perguntas que vão te fazer. Você tem cidadania? Aí você coloca não, você já está eliminado. Então, E isso é um requisito para isso é várias um vagas no exterior. requisito para a maioria das vagas. Depende mais do país, né? Porque muitos países são muito burocráticos para liberar um visto, né? Então, para a empresa não compensa muito buscar alguém que não esteja, no meu caso, eu queria muito Europa, né? Então, não compensa muito buscar alguém que não esteja, porque não esteja aqui, né? Não tenha permissão de trabalhar aqui, porque vai ser custoso. Então, não é vantajoso. Então, assim, ou você tem que ter um diferencial muito grande, muita experiência, muita bagagem, ou ser de uma área específica, né? Que eles buscam muito. Ou se você acabou de formar, né? E não tem muita experiência, tem que ser algum país que esteja de portas abertas para a imigração, né? E aí que vai entrar a minha história, porque quando eu vi esse anúncio, quando os meus amigos estavam falando, eu falei, esquece, gente, na Europa não dá. E eles falaram, não, a empresa banca o visto. Então, assim, isso foi um diferencial, porque, pô, a empresa era um tipo de vaga que eu podia me candidatar, eu tinha experiência, porque quando eu vim para cá, para Estônia, eu passei, a minha vaga era de atendimento ao cliente também aqui. Então, eu já tinha ganhado experiência pela Colômbia, né, de atendimento ao cliente, ia trabalhar com uma coisa similar aqui, mas eu, eu achava que não ia dar por causa do visto, mas o problema estava resolvido porque a empresa realmente bancava o visto, então eu só teria que ter o perfil que eles buscavam. Legal. E essa empresa, só para o pessoal Uhum. se situar, é aquela que faz transferência de valores, né? Exato. A Transferwise, né, agora Wise, está muito famosa no Brasil porque é uma solução ideal para quem mora no exterior ou para quem precisa transferir dinheiro para outros países. E ela é uma competição fortíssima para os bancos, né? Porque o produto, né, seria uma solução de transferências de uma maneira menos burocrática, mais rápida e menos custosa, né? Então, esse aqui é o objetivo da empresa, né? Tá. Então, é E, uma empresa. tá, não, desculpa, pode continuar. Só para, eu queria te fazer uma pergunta que você continuou atendendo clientes, só que mudou o idioma, ou você continuou fazendo atendimento para os clientes brasileiros ou que falam português da Wise? Eu comecei aqui fazendo atendimento, né? Porque, de verdade, é o jeito mais fácil de entrar, né? Porque é uma posição, não é uma posição sênior, né? É uma posição que você vai entrar, você vai pegar o conhecimento de toda a empresa, né? Porque você vai ter que saber o produto inteiro, né? Eu iniciei também fazendo atendimento em português, né? E precisa falar inglês porque toda a comunicação dentro da empresa é em inglês. E também, às vezes, alguns clientes ligavam em inglês e você tem que falar, você não pode desligar na cara dele, né? E, eu comecei assim, e depois, dentro da empresa, tem várias áreas que você pode migrar, né? Aí fica muito mais fácil, porque você já tem uma experiência, uma visão, né? Um conhecimento do produto, e aí fica mais fácil de você alinhar, né, com que talvez com experiências anteriores e buscar uma outra área. Então tem várias áreas que você pode crescer e aí vai mais o seu empenho, né, e de quanto você está interessado em crescer. Legal. E, bom, então daí você acabou chegando aí na Uhum, Wise, fazendo o atendimento, e sim, hoje você já mudou de mudei. posição. Como que é trabalhar aí na Como que Wise? é, né? Como que é esse ambiente de trabalho? Que cidade você está morando na Estônia? Sim. Aqui é Tallinn, né, a capital Ah, da tá. Estônia, né? Então, bem lá no norte da Europa, né? Eles não gostam que chamam de leste, na verdade não é leste, aqui é norte europeu. Então, é muito perto da Finlândia, da Rússia, né? E também da Estônia, Lituânia.
Então tá bem lá em cima, bem frio o país, né? Então, assim, a sede da empresa é aqui, né? Então, na verdade, a sede é em Londres, mas aqui é o maior prédio, né? É onde tem mais funcionários. Então, assim, a Wise, ela é uma empresa estoniana. Ela surgiu da ideia de dois estonianos que estavam morando no exterior e eles precisavam transferir dinheiro entre si. E aí eles viram que pelo banco era um absurdo, né? Tinha muitas taxas e assim, demorava, né? Não é uma coisa prática. Então, assim, eles indignados com a burocracia começaram a transferir dinheiro entre eles mesmos, né? Um precisava em euro, o outro precisava em libra. E aí acabaram descobrindo esse negócio e investindo nisso. Foi de uma ideia. A empresa nem é tão velha, ela é de 2011, né? Eles surgiram com essa ideia. E aí começou a dar certo, né? Mais pessoas começaram a se envolver. E eu entrei eu estava tentando lembrar quantas pessoas tinha no escritório, né? Quando eu entrei, porque quando eu entrei, ela ainda tinha muito esse clima de startup. Nesses últimos 3 anos, a empresa veio crescendo muito. Então, assim, eu já não posso mais falar que é uma startup, talvez já está mais para uma empresa já estabelecida. Mas o clima em si é o mesmo, né? Você perguntou como que é trabalhar. É uma empresa muito jovem, né? Então, você vê muitas pessoas jovens. O que eu acho mais engraçado é ninguém tem uma sala aqui. É, nem o dono da empresa, né? O CEO, ninguém tem uma sala própria. Então, assim, é um ambiente todo aberto, você pode sentar, na verdade, em qualquer mesa. A gente tem mesas designadas para os times, né? Mas nada te impede de você um dia querer sentar em outra mesa. Eu gosto muito disso, essa interação. A cultura da empresa, assim, ela é muito viva. Todo mundo sabe qual que é o objetivo, né? O que que a gente busca, né? É trazer transferências, né? Trazer é, de uma maneira mais eficiente, mais transparente para o cliente. Então, todo mundo tem muito isso na cabeça, né? Então, tá todo mundo muito focado em, é, em chegar no objetivo final, né? Em fazer um trabalho que a gente ofereça o melhor produto do cliente. Eu gosto muito dessa interação que você tem com pessoas de outros times. Então, eu trabalhando na área de pagamentos agora, eu tenho muita interação com gente que é do produto, gente que é de banking, gente que é engenheiro. Então, assim, às vezes a gente senta lado a lado e marca uma reunião, e você tem muita liberdade também para você trazer suas ideias. Sei lá, eu tive uma ideia agora, quis propor alguma coisa, eu posso simplesmente mandar pro engenheiro lá e falar, podemos fazer uma reunião? A gente marca uma reunião no mesmo dia, discute o que a gente, o que foi pensado. Então, existem vários projetos também, então, assim, não é uma coisa engessada, né? E o que que eu ia falar disso tudo? Acabei que eu me descobri, né, assim, vi que esse realmente é o ambiente de trabalho que eu gostaria de trabalhar, né? Eu já não me vejo mais tanto numa empresa tradicional, né, engessada, que eu vou no meu escritório de terninho, gravata, eu acho que isso não é muito para mim. E isso acabou contando, acho que hoje em dia isso conta muito mais, né, do que, sei lá, salário ou status, né? Hoje eu ainda estou trilhando o meu caminho, né? Eu ainda não cheguei lá, não sou um senior, não sou um CEO, né? Eu estou nessa fase de transição, acabei de sair, né, de uma vaga de atendimento, né, para uma vaga um pouquinho mais específica, né? Então, já comento mais sobre o que eu faço, mas ainda não estou lá em cima, mas estou trilhando, né? E eu percebi que o caminho não é tão rápido assim, né? E tudo bem, né? Cada um tem seu tempo e acho que o que vale é você estar fazendo uma coisa que você realmente gosta. Legal, claro. Tu tem seu tempo, você falou uma coisa muito Exato. certeira aí. Então, mas você levantou uma bola aí, como que é essa tua rotina de trabalho aí?
como que isso, eu vou até perguntar Uhum, uma coisa a mais, é como que foi esse período de pandemia. uhum, Isso obviamente afetou a rotina e, de certa forma, afetou esse total. ambiente que você descreveu, que você disse que gosta de trabalhar nesse ambiente, né? Exato, exato. Poxa, foi uma mudança, assim, de trabalho em si, né? Eu não posso te falar que mudou muito, porque a pandemia começou, eu ainda estava no atendimento ao cliente. Então, para mim não mudava nada, porque o que eu faço aqui, né, fisicamente aqui na empresa, eu posso fazer em casa, né, e atender o telefone. E aí, quando eu mudei de time, a gente ainda estava trabalhando em casa, não foi uma experiência muito legal de fazer todo o treinamento online, porque eu tive a comparação de fazer o treinamento, né, quando eu entrei na empresa presencialmente, conhecer as pessoas, e, e a interação que foi quando eu entrei, tudo online, pelo Zoom. Então fica muito difícil, porque tinha muitas atividades que eu tinha que, sei lá, acompanhar a pessoa fazendo, e é tão mais fácil você estar lado a lado, né? Mas não só isso, como falamos já aqui, o ambiente é tão internacional, tem tantas pessoas diferentes, sabe? Tem gente de todo mundo, né? É Você isso que eu ia acaba te perguntar, né? de De que outros países todo você tem mundo, contato aí? todo mundo. Olha, aqui, no meu time atual, né? Tem gente de Ucrânia, Estônia, né? Tem brasileiro, tem português, tem colombiana, mas tem amigos de fora, né? Porque você acaba fazendo amigos de todo o office, né? Tem Paquistão, tem Índia, nossa, tem de tudo. Assim, você grita uma nacionalidade, vai ter alguém aqui de lá. E isso é uma coisa muito rica, né? Porque você acaba abrindo sua cabeça para muitas coisas e tendo muitos conhecimentos, né? De culturas, né? E para mim, eu acho isso enriquecedor. Eu amo, assim, tá aqui sentado, o pessoal ali do lado tá falando em francês, e aí o outro tá falando em árabe ali. Para mim, às vezes, é uma coisa que você sabe, poxa, quando que eu vou ter esse tipo de experiência, né? Talvez numa empresa lá no Brasil. Eu acho que eu não, se for, comparando agora, né? Agora que eu tive essa experiência, talvez eu não conseguiria mais me adaptar, entendeu? E, e realmente, quando veio a pandemia, perdeu um pouco disso, né? A gente tem o Zoom aí para fazer as reuniões, mas essa interação, né, de você ir na cozinha e ter gente lá conversando, e você acaba batendo um papo legal, tomando um café, isso não tinha mais, e foi difícil. E como que é a vida social, aí, vamos dizer assim, fora da empresa? Como que é Uhum. morar na Estônia, né? Um país que, assim, não é Pois tão é, peculiar, né? E não é. outra, já emendando aí, o nível salarial, aí, não sei se você tem uma comparação para o Brasil, o pessoal tem uma ideia, como que Aham. é, enfim. Sim, o nível salarial é difícil de comparar com o Brasil, né? Porque o estilo de vida, né? Eu posso te falar assim, realmente, eu ganho muito mais do que eu ganharia no Brasil se eu fizesse tivesse o mesmo cargo. Mas o custo de vida aqui é muito mais caro, muito, muito. Um exemplo que eu gosto de dar que eu sempre falo para minha mãe para ela entender o quão caro é aqui. No Brasil, eu lembro que eu cortava meu cabelo, era, sei lá, R$ 15, R$ 20, né? Um corte de cabelo normal. E aí eu falo, mãe, aqui eu não pago menos que o equivalente a R$ 100, entendeu? Um corte de cabelo normal. Então, assim, só para ter uma noção de preço. Então, assim, realmente ganha mais, mas é, o custo é maior. Uma coisa que eu posso te falar, te afirmar, é que aqui na Estônia não existe muita essa diferença salarial que a gente vê no Brasil. Que uns ganham, sei lá, um salário mínimo de, sei lá, 900 mil reais, e outros ganham, sei lá, 20 mil reais por mês. Isso é muito, muito difícil aqui na Estônia. Todo mundo ganha mais ou menos, né, na faixa salarial ali, sei lá, de, depende também do seu nível, né? Às vezes você é um CEO, você vai ganhar bem a mais. Mas não existe tanto essa disparidade, né? E mesmo se você ganhasse um salário mínimo aqui, talvez você vive um pouco mais apertado, mas dá para você sobreviver.
Então, esse é um ponto bem importante. Eu também pesquisei muito disso, né, na hora. Ah, quando me ofereceram, né, falaram o salário, eu falei, será que isso eu consigo viver? Fui pesquisar, dá para viver, né? É o estilo de vida também, né? Não vou te falar que sou rico, consigo esbanjar, mas é um estilo confortável, né? Consigo morar sozinho com o salário que eu ganho, não é um apartamento grande, é um apartamento pequeno, mas tem um apartamento, né, de aluguel, consigo sair, consigo viajar, consigo guardar um pouquinho de dinheiro, consigo pagar minhas contas também, né? Então, assim, eu acho que, assim, na minha opinião, é, é válido, né? Legal, E, legal. eu E esqueci o resto da fala. pergunta, desculpa, eu Não, era fiquei... justamente nisso, a vida social, como que é? A vida Que é um social. país, vai ser país bastante frio Ex- aí também, né? Exato, Como que é? exato. É a primeira coisa que quem sabe, né, quem já ouviu falar de Estônia, a primeira coisa que vai lembrar é que é um país frio. Realmente é um país frio, não só do clima, mas as pessoas são frias aqui, né? A cultura é muito diferente do Brasil, né? E você chega, você fica meio chocado, assim, como as pessoas não te dão bom dia, não tem esse papinho de brasileiro no ônibus, que, não, o ônibus é um silêncio, né? Tudo é um silêncio, as pessoas são bem mais sérias, é muito mais difícil de você fazer uma amizade aqui. E eu já comentei isso com a professora Luciana, né, que aqui eu não tenho muitos amigos estonianos, eu tenho um ou outro, a maioria que é os pessoal que eu conheci aqui na empresa, mas até hoje eu não, eu moro 3 anos no mesmo prédio, eu não sei quem são meus vizinhos, porque não tem esse tipo de interação, não é que nem o Brasil. É, mas isso eu já tinha aprendido no meu primeiro intercâmbio, porque a gente vê sempre os intercambistas indo para a FEA, fazendo 1 milhão de amigos, e eu achava que ia ser a mesma coisa, né? No meu primeiro intercâmbio não foi também tão assim, né? Eu fiz bastante amigos, mas não era isso quando você chega num lugar, você vai ser celebridade. Aqui, muito menos, que eles não estão nem aí para os estrangeiros. Mas a gente aqui tem uma boa comunidade internacional, tem muitos estrangeiros nessa mesma situação, né? Vem de outro país, mora aqui, e então a gente acaba convivendo entre si, mas ainda mais esse nicho brasileiro, né? Existem muitos brasileiros aqui e a gente se ajuda muito. Então acaba sendo meio que uma grande família. Bacana. E, bom, para a gente já terminando aí, qual seriam as suas dicas, né? O que É, você recomenda para quem está querendo construir uma carreira no exterior e principalmente uma é, carreira fora do é, que é padrão, do que é tradicional, como você está fazendo, uma carreira super legal, tá? sim, Gostei sim, muito de conversar com você aqui, ouvir as suas histórias, né? claro, Enfim, o que que você deixa de recado para esses sim, alunos que estão aí se formando, Guilherme? sim. Bom, primeiro você tem que se autoconhecer, né? Você tem que saber o que que você está buscando. Se é uma experiência de intercâmbio, que é uma coisa com data de início e fim, né? Ou se você realmente quer se jogar numa carreira internacional, que, que é o meu caso, né? Eu me candidatei para uma vaga, sabendo que é no exterior e que não vai ter uma realocação para o Brasil, não tem uma data de volta, né? Se eu voltar, vou voltar desempregado. Então, assim, você tem que saber se é isso mesmo que você quer. Se você quer uma carreira internacional, possível? É possível. E a primeira dica é você investir muito no inglês, porque, que eu saiba, não tem nenhuma vaga assim que você vai conseguir sem ter um inglês, no mínimo avançado, mais que avançado, né? Então, assim, esse é o requisito. É, qualquer experiência que você teve, né, de trabalho, né, vai ser enriquecedor para você trazer para uma entrevista, vai ser mais competitivo, né? Qualquer exemplo, né, de como você conseguiu, sei lá, superar obstáculos, né? Tudo isso vai ser ótimo, né, na hora de você concorrer a uma vaga. E você tem que querer realmente morar fora, né? Não vai ser, ninguém vai vir de mão beijada assim, falar, olha, toma vaga lá em Londres. Não é assim. É, aqui as empresas elas buscam profissionais com específico, um perfil específico, né? Se você não é dessa área de TI, vai ser muito difícil, por exemplo, eu como
me formei em contabilidade, era muito difícil eu ter uma vaga compatível, né, nessa área. Até porque contabilidade estuda mais a contabilidade brasileira, né? Então, não tenho nenhuma base para trabalhar como contador aqui na empresa, porque eu não tenho nenhuma noção de como é a contabilidade da Estônia. Então, você tem que pensar nisso. Talvez você vai ter que se submeter a trabalhar em outras áreas, até chegar num objetivo maior, né? Que é o que aconteceu comigo. Eh, eu acabei indo para uma área financeira agora, né? Porque eu comecei a trabalhar na área, de pagamentos, né? Só rapidinho para falar o que eu faço eu cuido do processamento dos pagamentos que vêm do Brasil e que vão para o Brasil. Então, não é mágica, né? Quando a pessoa manda o dinheiro, existem pessoas controlando, né? Então, para ver se tudo, às vezes pode dar algum erro, né? Pode ter algum erro de processamento. Então, a gente tem que estar lá para fazer dar certo. E meu time cuida especificamente da moeda brasileira, né? Aqui a gente é dividido em várias moedas. Tem um time só para Libra, tem um time só para Euro, tem um time que cuida, sei lá, Ásia. O meu time é Latinoamérica, só que a gente se subdivide e um pessoal cuida das outras moedas, né, que são menores, e o Brasil tem um especialista só para cuidar dos pagamentos do Brasil. Eu acho isso muito legal, porque eu tenho muita interação com os nossos parceiros bancários, né? Eu tenho responsabilidade de realmente ter essa conexão com os bancos. E eu acho muito legal, porque eu tenho esse controle mesmo, né? Dos pagamentos em si, né? Eu sei quando se um pagamento deu errado, se apareceu lá uma mensagem para você no aplicativo falando que vai atrasar um pouquinho mais, é um problema que eu que estou lá trabalhando para consertar. Então, assim, as pessoas falam, ai, mas acho que quando você baixa o aplicativo, você nem imagina o quanto de trabalho tem por trás, mas tem muita gente envolvida, e é muito legal fazer parte disso, né? Você, é, saber que você faz parte, né, de um objetivo maior, né? Enfim, minha maior dica é você realmente tem que ter certeza que você quer isso, e se você tiver essa vontade mesmo, começa a procurar quem trabalha fora, quem trabalha em vagas que você já ouviu, sei lá, às vezes você tem um amigo de um amigo, começa a perguntar, e aí, como que você conseguiu chegar lá? E essa pessoa pode te aconselhar, te dar dicas, e pode te indicar para uma vaga, né? Esses são os caminhos mais fáceis. Você pode também procurar pelo LinkedIn, que é uma ótima forma de você achar as vagas. Pode se candidatar pelo LinkedIn, né? Eu fiz isso várias vezes, fui chamado para algumas, fui chamado para entrevista, mas eu acho que são vários caminhos que você pode seguir, né? Mas não vai cair nada no seu colo, você tem que ir atrás. Com certeza, tem que realmente ir atrás. Guilherme, muito obrigado mesmo pela sua participação, por contar essa experiência fantástica para a gente. O prazer foi meu, assim, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida específica sobre Estônia, né? Estou disponível aí para ajudar. Joia. E boa sorte, muito sucesso aí na sua carreira. Você continue galgando cada vez mais degraus e subindo e tendo sucesso. Muito Muito obrigado. obrigado, professor. Tchau, tchau.